Olá, pessoas! Considerem comigo a seguinte situação. Você precisa estudar para avaliação de química sobre tabela periódica. Está sem um livro que o professor indicou. Aí você vai até a biblioteca para fazer um empréstimo. O que aconteceria se na biblioteca não houvesse um critério de organização do acervo de livros? E se os livros não estivessem catalogados e devidamente organizados nas prateleiras? Certamente tanto a bibliotecária quanto você teriam grande dificuldade em encontrar o livro pretendido. Será que existe um modo único de organizar os livros ou há várias opções de organização? Agora vamos substituir os livros por elementos químicos. Eles também podem ser agrupados, ou seja, eles também podem ser organizados de acordo com a semelhança de suas propriedades químicas. Foi isso que os cientistas perceberam por meio de estudos, pesquisas, realização de experimentos, e a partir disso surgiram os primeiros modelos de classificação periódica dos elementos, ou seja, de tabela periódica. E a partir de agora nós vamos descobrir como os 118 elementos químicos conhecidos até hoje foram organizados ao longo dos últimos 200 anos de diferentes maneiras e por alguns importantes cientistas. O modelo de tabela periódica, tal qual nós estamos acostumados a ver, ele teve seu primeiro esboço feito pelo professor de Química da Universidade de São Petersburgo, na Rússia, Dmitry Ivanovich Mendeleev, em 1869, faz tempo, né? Quando ele organizou os elementos com propriedades semelhantes em colunas verticais, que nós chamamos hoje de grupos ou famílias, e também em linhas horizontais, que nós chamamos de períodos, em ordem crescente de massas atômicas. Esse foi o critério que ele utilizou. Na época, eram conhecidos cerca de 63 elementos químicos. Na antiguidade, eram conhecidos alguns elementos, e se vocês observarem, todos metálicos: ouro, prata, estanho, cobre, chumbo, mercúrio. Só em 1669, foi o alquimista Rembrandt, ele fez uma descoberta que é considerada a primeira descoberta científica de um elemento químico, a partir de estudos que ele desenvolveu com a urina, e aí ele descobriu o fósforo, que é representado pela letra P. A partir dessa descoberta, né, a gente pode dizer que surgiu a primeira classificação. Por quê? Os elementos até então conhecidos eram metálicos, e o fósforo tinha características completamente diferentes dos metais, ou seja, foi chamado de não metal. Então agora a gente tem o grupo dos elementos metálicos e dos elementos não metálicos. Nas duas primeiras décadas do século XIX foram descobertos mais de 17 elementos químicos, e essas descobertas levaram ainda mais à necessidade de buscar meios de agrupar esses elementos de acordo com suas propriedades. Várias tentativas foram feitas e é o que nós veremos a partir de agora. Só destacando aí que em 1789, o francês Antoine Lavoisier, ele publicou uma lista com 33 elementos químicos. A primeira proposta, a primeira ideia de organização dos elementos é chamada de Lei das Tríades de Dobereiner. Então, em 1817, o químico alemão Johann Wolfgang Dobereiner, ele tentou estabelecer uma relação entre a massa atômica, que era a propriedade conhecida na época, e as propriedades de alguns elementos químicos. Então, de acordo com Dobereiner, alguns conjuntos de 3 elementos, que ele chamou de tríades, como, por exemplo, vocês podem observar esse destaque, a gente tem o cloro, bromo e iodo, a gente tem o enxofre, selênio e telúrio, o polônio, o arsênio, o antimônio, o cálcio, estrôncio e o bário, e o lítio, sódio e potássio, que eu vou tomar como referência para os próximos exemplos. Então, eles estavam em ordem crescente das massas atômicas com propriedades químicas semelhantes. Como eu disse, né, a propriedade conhecida na época era a massa atômica, e aí ele acreditava que a soma das massas de dois elementos divididos por 2, né, uma média aritmética, seria igual à massa de um elemento intermediário, como vocês podem perceber aí no caso do lítio, sódio e potássio. Mas nem sempre essas relações elas obedeciam ao que era proposto por Dobereiner. Se fosse pelo número atômico, ela seria uma constante, seria verdadeira.
Bom, a partir disso, né, a gente já tem a ideia de que é necessário uma substituição, uma reformulação dessa ideia. Foi aí que em 1862, o geólogo francês Alexandre-Émile Beguier de Champ-Courtois, ele colocou os elementos químicos que eram conhecidos na época em ordem crescente também de massas atômicas, como o do Verheyen fez, só que nesse caso em uma espiral, e essa espiral ficou conhecida justamente como parafuso telúrico. Em cada volta do parafuso, os elementos eram alinhados verticalmente. Champ-Courtois foi o primeiro a perceber que as propriedades eram comuns a grupo de cada 7 elementos químicos. E aí eu vou chamar novamente, né? Como ele disse que era verticalmente, aqui a gente tem o lítio, verticalmente a gente vai encontrar aqui o sódio e o potássio, que estavam lá na mesma, na tríade de Verheyen. Vamos seguir, 1863, o químico inglês John Alexander Reina Newlands, ele reuniu 56 elementos químicos em 11 grupos. Então, Newlands percebeu que existiam muitas propriedades semelhantes em pares de elementos que diferiam em 8 unidades de massa, e por isso sua observação ficou conhecida como a Lei das Oitavas. É uma ideia que não foi muito bem aceita pela comunidade científica na época, né? Ele sofreu alguns preconceitos, ridicularização e etc., justamente por conta dessa associação com os intervalos de uma escala musical. Mas se a gente imaginar aqui, né, uma oitava, na verdade, né, a gente teria Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Aqui seria a mesma ideia, né? Partindo do lítio, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, o Dó cairia no sódio, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, outra oitava. Vocês observam novamente lítio, sódio e potássio no mesmo grupo. A gente já falou um pouquinho sobre Mendeleev, né? Então, químico russo, Dmitry Ivanovich Mendeleev, ele é considerado o pai da tabela periódica. Ele apresentou em 1869 à comunidade científica correlações mais detalhadas entre a massa atômica dos elementos e suas propriedades. Isso permitiu uma melhor compreensão da periodicidade dos elementos químicos. Nessa versão da tabela de Mendeleev, os elementos estão organizados em termos da massa atômica e da reatividade. E aí eu vou chamar a atenção porque cada traço, vocês percebem aqui na primeira coluna, por exemplo, né? Hidrogênio 1, lítio 7, sódio 23, potássio 39, e aí a gente desce aqui e tem um traço. Esse traço, na verdade, segundo Mendeleev, é um elemento químico. Então, tem um outro detalhe aí, né? Que os traços que estão acompanhados do símbolo de igualdade, por exemplo, aqui na terceira coluna, né? Abaixo do alumínio, a gente percebe aqui igual a 44, traço igual a 44. Então, eram elementos que eram desconhecidos na época e cujas propriedades físicas e químicas foram previstas por Mendeleev. Quando a gente fala prevista, né? Ele não conhecia, ele não tocou, ele não estudou o elemento, apenas as propriedades dos outros elementos que eram conhecidos esse estudo permitiu que ele pudesse fazer essas previsões que foram confirmadas com a descoberta desses elementos. A partir disso, tornou-se possível prever as propriedades de vários elementos que ainda não tinham sido descobertos. Mendeleev ele propôs a existência de um elemento desconhecido ao qual chamou de eca-silício e previu várias das suas propriedades. Eca é uma palavra do sânscrito que significa primeiro. Assim, o eca-silício, por exemplo, né, seria o primeiro elemento abaixo do silício no mesmo grupo. Quando o germânio foi descoberto, que é o eca-silício, alguns anos mais tarde, as suas propriedades estavam de acordo com as que tinham sido previstas por Mendeleev. Vou pegar só um exemplo aqui, né? Massa atômica, ele disse que seria 72, sem conhecer o elemento, sem nunca ter visto esse elemento. E a do germânio, que é o eca-silício, 72,59. Ponto de ebulição, ele disse que seria alto, 937,4 é um ponto de ebulição alto. Então, a precisão dos detalhes, né? Da previsão que Mendeleev fez é impressionante. Vamos lá, continuando.
Então, naquela época, né, os químicos eles ainda não sabiam da existência de prótons e elétrons. Então, eles não conheciam a distribuição dos elétrons na eletrosfera. Foi somente em 1913, quando o físico inglês Henry Moseley ele verificou que as propriedades de cada elemento eram determinadas pelo número de prótons, ou seja, pelo número atômico. E então, ele colocou os elementos em ordem crescente de número atômico. Essa reorganização ela acabou corrigindo algumas inconsistências que existiam na tabela de Mendeleev. Por exemplo, a massa atômica do argônio ela é maior do que a do potássio. Se esses dois elementos estivessem organizados somente de acordo com o aumento das massas atômicas, o argônio deveria aparecer na posição que seria ocupada pelo potássio na tabela periódica atual. Mas vamos pensar aqui, né? O argônio é um gás inerte. Colocar ele no mesmo grupo do lítio e do sódio seria incoerência muito grande, porque lítio e sódio são dois metais muito reativos. Então, essa e outras inconsistências, elas sugeriam já que deveria existir uma propriedade fundamental, que não seria a massa atômica, que serviria de base para essa organização da tabela periódica. Na década de 50, o norte-americano Glenn Theodore Seaborg, ele ficou consagrado por descoberta de elementos químicos transurânicos, que são aqueles que apresentam números atômicos maiores do que o do urânio, que é 92, como, por exemplo, a gente tem aqui o ameriço, o cúrio, o berquélio, o califórnio, o estênio, o férmio, o mendeleeve, o nobélio e o laurêncio. Então, dentre os feitos de Seaborg, está justamente a organização da série dos actinídeos. Se vocês observarem essa tabela periódica ao fundo aí no slide, vocês vão perceber essa segunda linha aqui é chamada de série dos actinídeos. A primeira é dos lantanídeos e a segunda é dos actinídeos. Então, praticamente todos os elementos que estão nessa série foram descobertos por Seaborg ou por um grupo de pesquisa do qual ele participava ou do qual ele chefiava. E é interessante que essas duas linhas antigamente eram no meio da tabela, né? Então, as duas primeiras colunas, depois essas duas últimas linhas e o restante da tabela. Então, ele colocou para baixo, reconfigurou essa tabela periódica, deixou ela mais compacta. Então, os trabalhos de Seaborg lhe renderam o Prêmio Nobel de Química no ano de 1951, nesse caso pela descoberta do urânio. E é interessante, né, que ele recebeu uma homenagem por isso, também por suas contribuições, o elemento químico de número atômico 106, que foi descoberto por cientistas de Berkeley, foi chamado de Seaborg, em homenagem justamente a Glenn Seaborg. Foi a primeira vez que um elemento químico recebeu o nome de uma pessoa viva. É algo para a gente pensar, né? Ficamos por aqui e até a próxima. Abraços.